quando a gente fala, mudar a personalidade, muitas pessoas tomam um choque. Né? Peraí, mudar a personalidade? Então você tá fingindo. Não, na verdade a nossa personalidade, ela sempre foi mutável. Ela é mutável. Só que nós nos acostumamos a manter uma personalidade medíocre. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Como Você Fez Isso. Estou extremamente animado para mais um papo. Obviamente ao meu lado aqui sempre a rainha me acompanhando. Você está maravilhosa hoje, sabia? Muito obrigada, meu amor. Você está... seu posicionamento tá maravilha hoje. É porque aqui. A gente vai viajar amanhã, então eu tô mais... Verdade. Tem mais amanhã energia, assim, obviamente, amanhã viajamos, fazemos mais um ano de casados. A gente sempre celebra em novembro, né? Sim. Nosso mêsinho, mais 16 anos. Bom que antes disso a gente estava em reunião com o Flávio Augusto estava aqui, aí ele, nossa, parabéns, 16 anos. Já escolheu o presente, Caio? Aí... Você viu, né? É tudo contra mim nesse podcast, né? Mas modéstia à parte, você sabe que você merece o mundo, né? Eu sei, meu Mas eu tô muito mal em presente ou não? Esse ano? É. Bom, deixa pra lá, vamos pro nosso episódio. Gente, primeiro a gente recebe um cara, eu tô muito animado pro assunto, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não dominam, eu acho que não tem tanta informação relevante assim, né, de um jeito fácil, prático, para as pessoas entenderem. Eu vou contar um pouco da bio do nosso convidado hoje. Ele que é retratista, especialista em imagem há mais de 7 anos, é um dos maiores especialistas em posicionamento do país, criador também da mentoria Imagem que Vende. Eu gosto muito, assim, imagem vende mesmo, você tem que aprender como se vender. Mas antes de começar esse episódio, eu quero só dar um recado rápido de um dos patrocinadores do Como Você Fez Isso, que é o Ventes, que você bem sabe que agora está na semana de Black Friday. Então, para todo mundo que quer aprender a vender mais, ter mais cliente, faturar mais, ou, enfim, aprender técnicas de vendas para você aumentar o seu faturamento, melhor oportunidade do ano. O Ventes reuniu todas as ofertas que ele fez no ano inteiro em uma só grande oferta, na maior do ano, que é a oferta de Black Friday. Então depois clica no vence.com/BF, que é Black Friday, e garanta essa oportunidade de fazer agora a sua matrícula, tá bom? Então, recado dado, e agora bora pro episódio. Então eu queria que toda a galera aqui do Como Você Fez Isso desse uma grande salva de palmas pro João Meno, nosso convidado aqui hoje. Bora, João, obrigado. Muito obrigado. Primeiro, bem-vindo, meu amigo. Obrigado e parabéns por mais um ano aí de casados. Obrigado. Que alegria. Aqui nos bastidores a gente tá pegando dicas, né? Onde a gente vai comer, o que a gente faz, né? Vocês vão fazer uma viagem maravilhosa, tenho certeza. Estamos indo pra Roma, então a gente tá muito animado. E, João, primeiro a pergunta que a gente trouxe, que vai dar o tom a todo esse episódio, primeiro é como você fez para mudar o seu posicionamento de imagem. Você fez uma mudança de posicionamento recentemente. Isso é muito legal porque você acabou aplicando o que você ensina na prática mesmo. Então acho que isso é muito legal. Sim. Para ao longo da tua história também as pessoas entenderem um pouco o que é esse posicionamento, né? Como que eu trabalho a minha imagem? O que é a minha imagem, né? Então, eu queria falar de um estágio bem básico, assim, inicialmente, e depois a gente vai desbravando, a gente vai entendendo um pouco mais, mas quando você se apresenta, tem muita gente que não sabe o que é, quando a gente fala posicionamento, imagem, a gente vai falar um pouquinho de arquétipo também, mas como você fez para fazer essa transição, assim? Certo. Então, na verdade foi uma necessidade, né? Tá. Foi uma necessidade porque eu sempre fui uma pessoa com muita escassez financeira. Minha família tinha muitas dívidas e realmente não tinha dinheiro. Então, passei por diversas situações até chegar na decisão de atender um público diferenciado. Então, a decisão, ela veio a partir do momento que eu defini um público. Tá. E o posicionamento, ele começa por aí. Você definiu o seu público. Muitas pessoas, elas inclusive chegam, não, mas eu não quero me vestir assim. Tudo bem. Só que daí, então, é um outro ramo, né? É um outro público, um outro nicho. E o posicionamento e o estilo e a personalidade, a imagem, ela tem tudo a ver com duas coisas. Primeiro, o que você quer, né? Então, o que você deseja, o que você quer para sua vida e quais são as pessoas que você precisa atrair para chegar onde você quer. Então o posicionamento, ele é isso, ele acontece na mente das pessoas que você, né, está se comunicando. E basicamente eu tive que mudar completamente a minha vida e a minha personalidade para atender um público diferente. E quando a gente fala, mudar a personalidade, muitas pessoas tomam um choque. Né? Peraí, mudar a personalidade? Então você está fingindo. Não, na verdade a nossa personalidade, ela sempre foi mutável, ela é mutável.
Só que nós nos acostumamos a manter uma personalidade medíocre, que é uma personalidade que veio de uma construção que você não teve o controle. Então, basicamente, eu decidi, eu preciso parir a mim mesmo, né? Eu preciso fazer nascer de novo, eu preciso esquecer toda a construção anterior das limitações, das crenças limitantes, né? De tudo que estava errado e construir algo novo. Só que esse algo novo, ele deveria começar por fora. E aí entra a minha especialidade, né? Começar por fora, por quê? E evidente, eu não tinha dinheiro, né? Então não tinha como comprar roupa, né? Então, como é que eu faço, né? Então, basicamente foi isso. Mas respondendo a tua pergunta, é uma construção relacionada à personalidade e à imagem, tá? Então, e com um objetivo. O objetivo de atender um público diferenciado. Então, não necessariamente a pessoa precisa colocar um terno, não é isso. Sim. Né? Se vestir bem não é isso. Se vestir bem é intencionalidade. O que você quer comunicar e para quem? Então, acredito que isso responde muito. Gostei, né? Se vestir bem é vestir adequado com aquilo que você quer comunicar pro mundo, né? Se Exatamente. vestir mal não é a cor da roupa que você usa, ou se é o estilo que ela tem, mas é desalinhado com a mensagem que você quer passar. Exato, com o objetivo. Objetivo. Então, total. às vezes a pessoa ela tem um objetivo determinado, só que ela tá se vestindo completamente, né, errôneo ali, enfim, não tá de acordo e alinhado com o objetivo dela. E ela vai ficar sem conseguir abrir as portas necessárias. Basicamente é isso. Então, é claro que existem regras. E as regras, elas podem ser quebradas se você tem o conhecimento. Se você não tem o conhecimento... Intencional. Exato. Se você não tem o conhecimento, você está quebrando as regras por, né, ignorância. Sim. Então, é uma questão assim, isso em todas as áreas da vida. Né? Você tem que entender o que você está fazendo, e aí se você quebra a regra, é porque você é muito bom naquilo. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito na tradição e nos valores. Então eu acho que as pessoas elas têm que buscar, né, entender melhor sobre um aspecto muito fundamental do ser humano que convive com você diariamente, que é a vestimenta. Né? Você é uma pessoa que todo dia se olha no espelho, todo dia está convivendo com outras pessoas e muitas vezes você não sabe como que a vestimenta tem uma porcentagem muito grande da representação da tua personalidade. Né? Então, muitas pessoas elas têm essa dificuldade até de, digamos assim, colocar importância nisso. Como se fosse uma coisa fútil. Teve algum momento que você percebeu que a ordem da forma como a gente se veste, do que a gente vê, do belo, né? Que é a beleza, não é sobre as pessoas às vezes não dar importância. Mas em que momento que também isso, de forma popular, caiu num sentido assim, como se fosse algo fútil, como se fosse uma crença limitante? Ah, isso é coisa de rico, isso é coisa de não sei o quê. Coloca de uma forma como se fosse o oposto. Eu não posso valorizar isso. Eu não posso valorizar o belo e a ordem, porque se eu valorizar isso, eu deveria me sentir culpado. Porque hoje existe o politicamente correto. Né? Então, se você é bonito demais, se você tem um corpo saudável demais, se você se veste bonito demais, é como se não existisse lugar pro belo e pra ordem. Porque, o que as pessoas estão valorizando? Isso é muito bom. Você entende o que eu tô Sim, perguntando? Com certeza. Então, é que muitas pessoas não entendem que o fator externo, ele influencia o fator interno e vice-versa. Então, por exemplo, a feiura, ela não existe só no aspecto físico. A feiura existe no aspecto moral. E a beleza também. A beleza, se você, por exemplo, é uma pessoa muito bonita, muito bem vestida e tal, mas é mal educada, é uma pessoa, né, imoral, sem caráter, não há beleza ali. Uhum. Agora, é uma pessoa feia, digamos assim, feia no sentido não físico, mas é uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não é higiênica, uma pessoa que, putz, né, que tem várias coisas erradas ali. E ela é uma pessoa boa, é uma pessoa educada. Fica mais bonita, né? Bom caráter. Ela fica mais bonita, só que muitas pessoas talvez não queiram conviver ela pelo cheiro. Sim. Um exemplo, né? Vai querer se afastar pelo cheiro. Por quê? Porque a beleza, ela tem esse fator, não só em relação ao que você está vendo, mas é uma harmonia. Então, um exemplo. Se você pega uma flor, só que essa flor, ela tá pela metade. Ok, existe uma beleza ali, mas tá faltando algo. Né? Então você tem que ter a flor completa, né? Com as pétalas. Mesma coisa se você vê um jardim, mas pegou fogo no jardim, ele tá pela metade, tá, né, umas coisas pretas, falta o todo. E no ser humano é a mesma coisa. Só que isso que você perguntou acontece muito por causa de uma mentalidade progressista. Então,
essa questão da estética, ela é muito forte na construção de uma sociedade ou na destruição de uma sociedade. Então, por exemplo, se a gente pega a sociedade como um todo, sempre existiu uma, entre aspas, briga de classe, segundo Karl Marx. Né? Então você tinha ali uma ideologia comunista onde eles queriam implementar essa revolta na mentalidade das pessoas, onde começa isso aí que você falou, de eu odeio os ricos, eu odeio as pessoas que não têm dinheiro. Né? Começou isso aí ali. Só que teve um estudioso que também acompanhava Karl Marx, que o nome dele é George Lukács, e ele começou a entender o seguinte: não, mas isso não é o suficiente. Essa mentalidade, ela não é o suficiente. Essa mentalidade relacionada ao capitalismo, né, etc. Não, isso aí vai ter um ponto que vai parar. E o George Lukács, ele foi além. Ele foi na parte estética. E ele entendeu que era necessário destruir a estética que existia antes para construir uma outra completamente nova. E através dessa outra estética, a moral, ela seria levada junto. Entende? Então o que a gente vê muito hoje é isso. Quando você vê que está tudo meio ao contrário na sociedade, na verdade o que você está enxergando é que está ao contrário aos nossos olhos, né? Você vê pela questão visual, pela questão estética, mas muitas pessoas pensam, mas está ao contrário assim a estética por causa da parte moral. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a moral está ao contrário por causa da parte estética, por causa da construção que aconteceu lá atrás. A desconstrução, a destruição da tradição. Que tem muito a ver, né? Total, total. E a gente estava batendo papo aqui antes de apertar o play, né? A influência de arquétipo, do jeito que você se posiciona. Eu sei que uma coisa que você gosta muito, né? Principalmente falar de arquétipos. Você não sei... até quero entender mais sobre arquétipo. Mas quando a gente fala arquétipo, sabe, do herói, é exatamente esse herói, Sim. como o bobo da Tem corte. os 12 principais, né? Sim. Tem os 12 arquétipos. É assim, mas os arquétipos, eles são representações de personalidade. Exato. Extremos de personalidade. Então você tem 12 arquétipos que são arquétipos de marca. O Jung, ele trabalhava com outros arquétipos. Né? Então o Jung, ele trabalhava, por exemplo, com o Trickster, Anima, Animus. Né? E aí você tem ali alguns autores, tipo Joseph Campbell, que trabalhou muito da mitologia, da parte da narrativa do herói. Né? Você tem alguns aspectos dos arquétipos que é importante que a gente entenda, que existe a questão estética, existe a questão de energia arquetípica, e existe a questão de narrativa, que era uma coisa que o Joseph Campbell batia muito, né? O que eu trato muito é a personalidade. Tá. A personalidade é a parte estética, é a imagem. Né? Então você tem 12 tipos de personalidade. Que são esses arquétipos, né? O arquétipo do herói, do rebelde, do mago, governante, criador, curador, amante, bobo da corte e curador. Não sei se eu falei curador, mas enfim, né? Você tem 12 arquétipos que justamente retratam os extremos da personalidade humana e eles têm um fator estético e moral. E todo mundo utiliza eles de forma inconsciente? Sim, você tem um arquétipo. Você também tem um arquétipo. Né? Todos nós temos arquétipos. Isso é um inconsciente coletivo, por exemplo? Que existe isso? Exatamente. Existe no inconsciente coletivo. Você não só, entre aspas, utiliza esse arquétipo, como as pessoas que estão ao teu redor, elas recebem a informação, e essa informação que elas estão recebendo no inconsciente te gera como se fosse uma atitude, te gera uma inclinação. Então, por exemplo, eu te vi entrando pela porta. Isso pode me gerar uma inclinação de segurança ou de intimidação. Sim. Entende? Tudo pela questão da roupa que você tá vestindo. Por isso que, por exemplo, eu tô de terno aqui, né? Tô de... terno não tô de terno. Tô de paletó, né? E um paletó, assim, que tem uma lapela, que a gente chama de lapela pique. Pode ter pessoas que vão olhar pra mim e elas não vão se conectar imediatamente. Por quê? Porque a vestimenta, ela gera um muro. Entende? Mas é intencional. Uhum. Enquanto, por exemplo, uma camiseta, uma calça vai gerar uma conexão imediata. Entendeu? Então, as roupas e tudo aquilo que você enxerga ou trabalha pra você ou contra você. Por isso tem que ter intencionalidade. E os arquétipos da mesma forma. É interessante, né? Como a roupa é uma ferramenta de agrupamento social, né? Exato, é uma tribo. Exato. Os adolescentes, né? O punk, rock, você vê que tem uma estética, o gosto musical e tem a tribo que é montada. No business é a mesma coisa. Né? Tem o pessoal que se junta, assim, mais inovador, disruptivo, não sei o quê. A turma da Faria Lima se veste muito igual, né? Tal. Exatamente. Então,
É verdade, essa intencionalidade é importante. Eu sempre aprendi, um jeito mais leigo, que, cara, não sei quem foi, mas eu aprendi cedo isso, cara. Não sei quem foi que me deu esse toque. Eu queria poder dar o crédito, porque a primeira dica que eu recebi de investimento era o seguinte, falou assim, Caio, você sempre tem que estar da média pra cima. Uhum. Das pessoas que, obviamente, da tribo que você convive. Sim, Porque se você se distancia muito, há aquele afastamento, exato. né? Por exemplo, de vestimenta. Por exemplo, todo escritório usa uma camisa ou uma polo e uma calça jeans. Se você chega e bota, cara, um smoking, né? Você vai ter aquele você subiu demais. Claro, Mas também se você vier de bermuda, você desceu demais. Né? exatamente. Então, pega qual que é a média da vestimenta, eu sempre você ficar na média superior, assim, né? Uhum. Uma camisa mais bem cortada, ou aquela polo com caimento melhor. Foi assim que eu aprendi a me vestir, cara. Quando Mas eu é tinha... exatamente Como que isso. você fez pra construir essa imagem naquela fase que você não tinha recurso financeiro? Certo. Então, quando eu não tinha recursos, eu morava no interior da Bahia. Porque ninguém ensina a gente a se vestir, né, cara? É. Não tem essa matéria na escola, né, E cara? isso é muito interessante, porque olha só. Aí não é nem se vestir, é sobre a imagem que você quer passar. Ninguém ensina intencionalidade. Exato. E na verdade, se você parar pra analisar a sociedade atual, os jovens, o que é um jovem? Ontem a gente tava na igreja, aí falaram assim, os jovens de 15 a 28 anos venham aqui. Pô, tá, peraí, o que é um jovem, né? De 15 a 28 anos, até onde é o limite do jovem? Mas, porque hoje falta essa questão do rito de passagem. Então, antigamente, nas tribos, né, você tinha ali o rito que transformava um menino de, sei lá, 8 anos, né, 8 a 13 anos, tal, num adulto, num homem. Era caça, né, era alguma coisa que mostrava pra ele, ó, você virou homem. Hoje a gente não tem mais isso na sociedade. A gente teve até os anos 60, mais ou menos. O que acontecia nos anos 60, até os anos 60, né? 40, 50, 60 faziam muito isso. Eles levavam o filho, né, então o filho fazia 16 anos. E aí você levava o filho num alfaiate. E fazia o primeiro terno. E aí você fazia o primeiro terno como uma mensagem. Agora você é um homem, agora você tem responsabilidades. E aquilo ali, o menino internalizava. E quando ele se olhava no espelho, cara, ele não é mais aquele moleque de bermuda, né? Não, ele tá de terno ali. Então, pô, virei homem. E aí você tinha o quê? Essa mudança externa que levava pra parte, Interna. né, interna. E aí ele já tinha essas atitudes. Hoje você não tem mais. Então hoje a gente vê assim, pô, o cara lá com 35 anos, 40 anos, morando na casa da mãe, né? E o quê? Bermuda, chinelo, de qualquer jeito. Então ele não teve essa passagem, né? Hoje a gente... falta muito isso. Lá atrás, quando eu não tinha dinheiro, né? Então, todo ferrado, endividado, né? Sem nada. Eu morava no interior da Bahia. E eu percebi que eu precisava atender um público diferente. Então eu trabalhava com fotografia, trabalhava com casamento, 15 anos, formaturas, fotografava produtos. E aí uma vez me chamaram pra fotografar panela. Aí eu fui lá, né? Eu fotografava tudo, né? Se entrava dinheiro e eu cobrava assim, R$100, 150, R$200. Eu me lembro que dessa panela aí, era pra uma revista, aí eu cobrei 250. Eu tava me achando, né? Pô, 250, né? Vou ganhar no trabalho aqui. E aí eu fui fotografar as panelas. Quando eu cheguei lá, eram umas panelas assim, bem chiques. Aí eu perguntei, né? Que panelas são essas? Aí a moça me falou, não, Le Creuset. Le Creuset, as panelas, né? R$5.000, R$10.000. Nossa, meu mundo caiu ali, né? Porque eu Quem que paga isso numa panela, né? E eu fotografando R$200, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que é isso? Mas ali eu entendi. Primeiro que eu entendi que eu, né, era um bosta. Eu tava me desvalorizando, né? Pô, eu não sou ruim no que eu faço. Só que falta algo. Falta que as pessoas entendam que eu sou bom. Assim como essa panela. Essa panela e uma outra, sei lá, né? Tá, o material pode ser diferente, mas tem panelas que são boas, né? Que poderiam estar cobrando. Então, existe um trabalho de marca ali, né? Existe uma vitrine. E eu preciso construir essa vitrine em mim. Então, eu tinha só uma bicicleta, uma câmera emprestada. Era muito difícil, né? Porque você não sabe por onde iniciar. Sim. Mas eu iniciei da seguinte maneira, uma forma bem simples. Primeiro que eu eliminei todas as minhas camisetas com estampa. Então, joguei fora. Doei. Peguei as camisetas com estampa, parei de usar bermuda. Né? Eu fotografava de calça de moletom, camiseta de time de futebol e tênis de corrida laranja. É horrível, tem foto disso. Então, né, e todo desajeitado também. Aí eu pensei, eu preciso do mínimo, né? Porque eu tava no extremo do ruim. Então, eu preciso do mínimo primeiro. Então, eu comecei a colocar camiseta preta, calça jeans e sapato preto velho que eu tinha. Né? E começou assim.
Aí andava de bicicleta, aí o que eu fazia? Eu colocava uma outra camiseta na mochila Pra trocar. porque eu suava, né, no interior da Bahia, andando de bicicleta. Então eu ia lá, colocava a bicicleta num canto, né, trocava, me limpava com a toalha, colocava a camiseta e ia atender meu cliente. Então foi assim que começou. Ali, eu acredito assim, é evidente, né, que demorou pra atingir os resultados, mas ali foi uma mudança interior. Eu acredito, né, nesse aspecto. Então foi uma mudança que eu preciso me valorizar, eu preciso ter mais confiança, atender um público diferente. Foi ali que começou, ali foi tipo a decisão. Né? Então foi assim, eu fiz uma transição e que eu recomendo muito para as pessoas, que é o quê? Começa eliminando o ruído. Às vezes a pessoa não tem como investir, que nem eu lá atrás. Então assim, começa eliminando o ruído, né? Vê o que tá ruim e o que você pode adaptar. É óbvio que você não vai poder ir num alfaiate de luxo, né? Mas você vai adaptando a sua comunicação. E você tem como fazer isso com o conhecimento. Né? Então, assim, às vezes você compra coisa errada. Não, você pode comprar uma camiseta preta ali de R$30. Entende? Que nem eu fazia. Então, não é tão difícil. Tem muito disso, até que quando, por exemplo, quando eu fui pai, eu mudei o meu jeito de vestir. Sim. Um jeito muito inconsciente, assim. Olha. Eu comecei a tirar a estampa, mas eu nem percebi isso. Eu comecei a... Por exemplo, eu era um cara que usava muito colorido antes. Depois que fui pai, eu comecei a usar preto, azul marinho, cinza e branco. Olha. Então eu tive crise de identidade depois das 3 gestações. Olha só. Depois da primeira, principalmente, quando eu olhava meu armário, eu falava assim, eu não sei quem é essa pessoa. Quem que usa isso aqui? Eu não tinha a menor ideia. Sim, pra você ver, né? Foram 3 transições, assim, de olhar e falar assim, eu não consigo me identificar com essa pessoa. Mas o que uma pessoa tem que levar em consideração? Falar assim, tá, entendi, é muito importante, eu quero melhorar meu posicionamento, ou até criar, eu às vezes nem sei qual é o meu posicionamento, né? Tem muita gente, porque eu falo pra todo mundo que se você não tem estratégia nenhuma, não é que você não tem posicionamento, ele só não é consciente. Sim. Ou ele não se comunica do jeito que você quer, né? Tem muita gente que se vende pro mundo de um jeito que não gostaria. É aquela coisa que faz gol contra, né? Claro. Mas quais são as coisas que as pessoas têm que olhar, assim? As pessoas te perguntam, cara, eu quero melhorar meu posicionamento de imagem, o que eu tenho que fazer, né? O que eu olho? Então, eu acredito muito, a necessidade, ela mata a estratégia. Aconteceu comigo lá atrás que, assim, às vezes tinha que escolher entre comprar miojo ou economizar para pagar a luz. Né? E aí ficava nessa. E aí você foca tanto nos problemas que você não consegue focar na estratégia. Né? Você não tá focando ali no que precisa ser feito, porque você já tá viciado no problema. Então, assim, se você tem, é o que eu falei, né? O conhecimento liberta. Então, por exemplo, arquétipos. Arquétipos foi uma coisa para mim que foi libertadora. Por quê? Porque se antes eu não tinha uma personalidade formada, através dos arquétipos eu comecei a entender cada uma das personalidades e identificar essa personalidade no meu possível cliente. E através disso é uma questão de você construir em você mesmo. Então, por exemplo, governante é um dos arquétipos. Nossa, o governante, primeiro que ele confia 100% nele, né? Tem pessoas que já nascem com isso. Eu não. Eu era extremamente introspectivo, inseguro, não acreditava em mim. Então tem pessoas que já nascem e você até enxerga uma facilidade de liderança e tal. Não, eu precisei construir isso. Então o arquétipo do governante, ele me trouxe isso. E aí, evidente, comecei a utilizar mais preto, azul marinho, né? Só que não é só a vestimenta, são outros atributos também. Comecei a ler o seu livro. Legal. Então, várias outras coisas que vão te construindo, né? Por quê? Porque você tá lá atrás. Então, eu tinha o quê? Tinha, sei lá, 7 anos. 7 para 8 anos. Eu gostava muito de mágica, né? Eu estudei mágica e trabalhei como mágico. Que legal. Só que eu me lembro... Sempre me fascinou mágica também, cara. Nossa, eu acho muito da hora. Muito fascinante. Eu estudei tipo, uns 6 anos de mágica e trabalhei 2 anos como mágico. E eu me lembro uma vez... Você ainda lembra fazer algumas ou não? Sim, eu tô com baralho aí. Se quiser, eu faço depois pra você. Mentira, eu vou querer. Já pega esse baralho aí. E aí, uma vez eu tava com, tipo, as minhas tias, né? E aí fazendo mágica, elas dando risada, né? Bebendo lá. Até que uma tia falou assim, eu me lembro, tinha um mágico aqui na rua, morreu pobre. Nossa, imagina, eu criança. Aquilo entrou em mim, né? E aí são várias coisas assim que vão entrando. Você é criança, a pessoa tá falando isso, falando aquilo. Você convive com pessoas que te levam pra baixo, que não acreditam. Isso vai construindo tua personalidade. Então, eu tinha uma personalidade frágil, fraca, medrosa. E eu precisei construir isso me inspirando nas pessoas certas. Essa é a grande questão, né? Porque a ambiência, né? Tudo isso vai te construindo. Então, assim, por que eu falo isso?
Porque muitas pessoas pensam que quando fala posicionamento de imagem, essas coisas, arquétipos, é só uma questão figurativa, é só estética. E não percebem a profundidade que a estética tem na nossa vida. Se você fica numa casa desordenada, a tua cabeça vai ficar desordenada, tu vai entrar em depressão, entende? Então, a estética, ela tem um fator crucial. Por quê? Porque ela nos eleva. Então, a beleza nos eleva. Isso nos eleva para Deus, entende? É uma coisa muito mais profunda. Por isso que as igrejas são tão maravilhosas. Vocês vão para Roma, né? Vocês vão, assim, ó, todo lugar você fica assim, ó. Você chega com dor aqui depois. Porque você tá olhando pro alto. Entendeu? Aquilo ali é pra te elevar. Então, tem muito disso. É verdade, né? Como também tem essa troca, né? O fora contribui pra dentro, né? Vou dar uma coisa besta. Na época da pandemia, que a galera trabalhava de pijama, você não tem vontade de fazer nada. Exatamente. Claro. Pelo jeito que você tá vestido. Perfeito. Você não tem vontade de fazer nada. Então, quando você se arruma, você já se empodera, você já tá muito mais confiante, né? Eu falo porque, pô, eu sou um vendedor que deu certo. E em vendas isso é muito comum. O vendedor, às vezes, ele não tem dinheiro, ele vai lá, compra um terno. Sim. Por quê? Pro cara se sentir confiante ali, pra ele poder falar de olho no olho ali com o dono da empresa e poder respeitar ele. Sim. Então... Esse dia você até deu uma dica para um amigo nosso de como ele vende hora, né? Uhum. Como que ele poderia aumentar a hora dele com pequenos ajustes de imagem, que ele poderia cobrar muito mais com pequenos ajustes que ele poderia fazer. Sim, isso aí é super possível, né? Foi o que eu fiz. Então, mas é aí que tá, né? Com pequenos ajustes de imagem, não é só isso, né? É que a imagem, ela te leva para um lugar, ela te abre mais portas e tu tem que dominar outras coisas, né? Não adianta simplesmente, porque senão vira só o quê? Vira uma maquiagem. Exato. Então, assim, tem que parecer ser, mas tem que ser também. Tem que ser também. Porque senão você não se mantém. Então, essa a grande questão. O fato de você olhar aquilo no espelho, ele também te coloca numa posição diferente, assim, né? De você... É uma troca. Exato. A forma como você se veste, mas depois você vai olhar aquilo no espelho e a gente espera que sim, né? Que existe uma ressonância daquilo que você tá olhando, que ele vai ressoar com você, você fala... Você olha diferente, existe mais autoestima, existe mais autoconfiança. E quando você se vê melhor, aquela imagem agradável, você sai de casa com mais confiança. Nossa, você sai com mais vontade de ganhar o mundo, sabe? Uhum. Te dá uma confiança que realmente, eu acredito que abre portas. Porque a tua energia, e não querendo parecer místico aqui, não é misticismo, é uma coisa até natural, antropológica, né, do homem que se relaciona, né, com o seu meio. Então, dependendo de como você entra... Opa, perdão, me empolguei. Dependendo de como você entra num lugar, né, você vai entrar e pode ser que você atraia ou repila, né, as pessoas. Então, é bem isso. Ó, se eu não ver uma mágica, eu não vou conseguir fazer a próxima pergunta. Calma. Beleza. Aqui, ó, trouxe baralho. Vamos ver. E sabe por que sempre me fascinou mágica? Sabe por quê? Ah. Porque mágica pra mim é muito assim, cara, como que você... Como você fez isso? Como você fez isso, né? Parece o episódio, mas é o controle da atenção, né? Sim. Tem muito disso. Acho que isso é muito Mas fascinante. isso é uma coisa interessante, o direcionamento da atenção. É porque de você imagem fazer é com tudo que as mesmo. pessoas enxerguem o que você quer que ela enxergue, né? Exato. E mágica tem um pouco disso, né? Esse posicionamento de imagem, né? Você tem o controle da atenção das pessoas, né? A gente chama de misdirection, né? Ou seja, você controla a direção para um lado, enquanto aqui você tá fazendo outra coisa, né? Então eu levantei isso aqui, a pessoa já olha para lá. Então mas a aqui gente tem que ficar olhando ali embaixo. Mas sabe, antes de fazer a mágica, deixa eu contar uma história para vocês, porque por que eu aprendi mágica? Tá. Porque eu era extremamente tímido e introspectivo. Então eu tinha que dar um jeito de conseguir quebrar gelo nos lugares, né? Chegar no lugar, conseguir conversar com as pessoas, isso na adolescência, né? Mas eu era tão tímido, né? Eu conto pra Gabi, ela se mata rindo. Eu era tão tímido que uma vez na escola, início de ano letivo, aí eu cheguei na escola e aí tinha uma menina, né, na escola e eu olhei assim na minha sala de aula, aí eu olhei, achei bonitinha, mas claro, não ia falar porque eu não falava com ninguém, não dava nem bom dia nem nada. E aí eu fui pra casa e era meia hora até a escola e a minha casa. E quando eu tava indo, comecei a escutar um barulho atrás de mim. Né, que era um tec, 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 tec. Quando eu olhei, era ela, com aquelas mochilas de rodinha, né? E ela me olhou no olho. Quando ela me olhou no olho, sem brincadeira, me deu um gelo, assim. E aí eu me virei e continuei caminhando. Comecei a pensar assim, nossa, ela me olhou no olho e eu não dei bom dia, não falei nada. Comecei a criar uma estratégia pra desviar o caminho, né? Eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a rua, né? Diminuo um pouco a velocidade, ela segue.
e aí depois eu volto e sigo o meu caminho. Aí tá, né? Comecei a atravessar a rua. Aí quando eu comecei a atravessar a rua, começou atrás de mim. Tec, 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 tec. Foi me acompanhando, a menina. Beleza, né? Começou a dar aquele nervoso, né? Fiquei vermelho, aquele nervosismo, já pensando assim, meu Deus, o que eu faço? Criando tudo isso na minha cabeça, né? Autorreferência. Aí, o que eu faço, meu Deus? Aí eu comecei assim, tá, já sei. Tinha a esquina, era um muro. Aí eu pensei, vou dobrar na rua. Beleza, vou dobrar aqui, para um pouquinho, ela segue reto, espero, uns 10 minutos, espero um pouquinho e ela vai reto e sigo o meu caminho, beleza. Quando eu dobrei, era 2 casas na esquina e uma estrada de terra que não levava pra lugar nenhum. Tipo, estrada de terra gigante. Aí beleza, né? Fiquei meio preocupado, mas fui seguindo, porque eu pensei, ela vai seguir reto, né? Só que a casa da esquina era dela. Aí ela parou, assim, na casa e ficou me olhando, assim, pra ver, tipo, né? Onde você tava indo? O que esse maluco tá fazendo, né? Aí ela olhou assim, e aí eu tive a ideia genial, né? De fazer uma saída triunfal. Aí eu pensei o quê? Sabe o que eu vou fazer? Porque eu tinha medo também, né? Eu não vou seguir essa estrada de terra aqui, porque, meu Deus, o que pode acontecer? Você, sei lá, sequestrado. E eu só falei assim, ó, como se tivesse alguém, né? Eu falei, depois eu falo contigo. E aí saí. E ela ficou na porta, assim, olhando. Aí eu passei por ela, vermelho, né? Respiração fria e tal, suando, reto, assim, sem olhar pro olho dela, e ela me olhando. Tá, beleza. Nossa, fiquei nervoso, mas aquela coisa, né? Aí no outro dia eu cheguei na escola, aí eu vi um grupinho de meninas, ela, né? Junto. Aí ela falou assim, e aí, ele olhou pra trás, deu tchau e não tinha ninguém. Cara, saí assim, então era tímido, introspectivo, mas saí de esquizofrênico, tá ligado? Aí eu tive que encontrar uma solução, a solução foi a mágica. Cara, mas é bom como mágica, é impressionante. Você vai fazer mágica do pare e olha, né? Porque tem uma... Pega uma carta. Amor, Ai, pega uma vai. carta. Tá, mostra aí Vou pra todo mostrar. Pode mostrar pra todo mundo, menos pra mim. Beleza? Você viu, produção? Viram? Viram? Dá aqui pra mim, ó. Ó, calma aí, não olha. Tô com o olho fechado. Pronto. Beleza. Tá. A sua carta é uma carta alta ou uma carta baixa? Alta. Alta? Aham. Eu botei mais ou menos no meio do baralho, tá? Tu quer que eu embaralhe? Quero. Tá. Ainda bem que foi comigo, que você já nem ia saber responder. Produção, o que tá acontecendo aqui, produção? gente, eu tô soltinha hoje que eu vou viajar Tá amanhã. produção? Quantas chances você me dá pra encontrar a sua carta? 2. 2 chances? Tá, eu quero que você preste bastante atenção, tá? Tá. Ó, eu vou encontrar a sua carta. Qual é a chance da sua carta ser a primeira carta do baralho? Baixo. Baixo. É baixa, né? E não é. É? Não, Não. né? É próxima? É, É? Mas é preta ou vermelha? vermelho. Vermelha? É velho. Então presta atenção, aqui nós temos o 9 de paus, né? Aham. Ah, para. Sacanagem. Você fez isso? Não Foi sei. rápido, né? Pode falar no podcast como você fez isso? Não pode, não Ah, pode. eu acho que não pode revelar os seus segredos. Quer mais um? Não, tá bom. Eu não aguento. Eu já fico, porra, por que eu não aprendo essas coisas, entendeu? Eu fico aqui fazendo um podcast. Conta da história das suas laranjas. Eu tenho certeza que você vai ficar em casa, você vai querer ficar fazendo mágica. Eu sempre vi muito isso, né? Porque tem algumas coisas que me fascinam e eu sou aquele cara que fala, não, cara, se esse cara consegue, eu também consigo. Claro. Eu sempre parti dessa premissa. Por isso que eu sempre gostei de ler biografia, ver pessoas vencendo, eu acho animal. Massa. Eu sou aquele cara, Caio, você viu, o cara conseguiu fazer isso. Eu vibro, porque é um convite pra mim, Claro. né? Então, por exemplo, eu sou zero invejoso, mas zero, adoro ver gente vencer. Se inspira. E me inspiro demais. Eu lembro que a primeira vez, cara, na rua, vi um cara fazendo malabares, sei lá, tinha 8 anos de idade. Falei, nossa, que coisa incrível, cara. Eu fiquei lá até sair. E mágica sempre foi uma coisa que, puta, será que eu aprendo mágica? Não, você aprende. Aí não foi. Sim. Mas eu sempre achei muito fascinante, assim, mágica. Mas é legal. Bem fascinante. E tem o lance do controle da atenção, tem tudo a ver com posicionamento, né? Tem. Tem esse controle da atenção também, Sim, né? inclusive a roupa, ela também controla a atenção. E dependendo do lugar que você tá levando a atenção, é bom ou ruim. Então, um exemplo. Sabe aquelas pessoas que usam aqueles cintos de fivela gigante? Sim. Né? Que fica aquela fivela lá. Aquilo ali é um reflexo inconsciente, porque a pessoa não sabe, do arquétipo do amante. Porque ela tá querendo levar a atenção pro órgão sexual.
Então, aqueles homens que usam aquelas fivelas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma reprodução animal. Então, ele tá querendo levar a atenção da pessoa pro órgão sexual. E ela tira a atenção do rosto. Toda vestimenta, ela tem que ser feita pra subir. E não pra algum outro lugar. Então, tipo, relógio gigante não pode. Tem várias coisas que não pode e a galera usa. Né? Mas usa porque justamente não tem um direcionamento. Por que rosto? Por que pro rosto? Porque é justamente aonde a pessoa ela vai, digamos assim, te conhecer mais. Ela não pode conhecer você por como você se veste. Ela tem que conhecer você por quem você é. Então você tem que levar toda a atenção pro rosto. Né? O paletó ele faz isso justamente para levar a atenção pro rosto. Né? Então são as setas, os direcionamentos que você dá. Um exemplo também é loafer, né? Eu tenho um loafer que ele tem isso aqui douradinho, né? Uhum. Então ele tem o detalhe dourado. E aí, por exemplo, se eu uso um paletó como esse aqui, que tem botão prata, a atenção toda vai pro dourado, porque ele brilha mais. Então você tem que saber fazer as combinações para tudo meio que ficar harmônico e você ser uma coisa só. Quando você fala imagem que vende, que atenções que a gente precisa ter para ter uma imagem que vende? É porque imagem que vende, não existe uma só imagem que vende. Exato. Mas ela transparece alguma coisa. Ela transparece alguma coisa, A gente está indo de um campo mais filosófico primeiro para a gente poder aterrissar as ideias. Mas, por exemplo, uma imagem que vende. Quais são os atributos de uma imagem que vende, assim? Eu acredito que o atributo principal é a intencionalidade. Então, se você tem intenção, já começa muito, digamos, à frente de outras pessoas. Então, a intenção, ela faz o quê? Por que eu tô vestindo isso? Começa com essa pergunta. Então, as pessoas, elas vou vestir o que vem pela frente. Então, não tem intenção. Então, por que eu tô vestindo isso? Qual que é a minha intenção? Qual que é o objetivo? Então, isso faz com que você se posicione na mente das pessoas. Uma outra coisa é você conseguir definir muito bem seu público. Sim. Muito bem quem você é. Então, eu vou dar um exemplo. O meu Instagram, ele, né, 1 ano e meio atrás, ele estourou. Então, fui de 30 mil para 600 mil seguidores. Só que eu sabia que eu não tinha como, digamos assim, viralizar assim. Né? Ou seja, topo de funil, né? O público não vai se conectar comigo. Então, eu viralizei nos stories escrevendo. Então, eu não apareço. Eu apareço depois que a pessoa já chegou e eu começo a aprofundar no conteúdo, entende? Então, é um processo, né, de elevar o nível de consciência da pessoa até em relação à própria imagem. Porque, realmente, a maneira que eu me visto hoje, eu sei que afasta muitas pessoas. Mas como eu educo isso, por quê? Porque o meu objetivo era atender auto-ticket, né? Então, vou vender um curso de R$197, R$497, não vai conectar. Né? O que conecta é auto-ticket, que era a venda dos meus serviços de posicionamento. Então, basicamente é isso. Tendo a intenção, conseguindo entender por que você veste isso e pra quem, pronto, está feito. Né? Só claro, né? Aí tem que saber o que cada peça significa, cor. Os arquétipos, eles ajudam nisso, a estabilizar diante da realidade. Tem como, porque obviamente todo mundo que está assistindo, cada um tem um arquétipo diferente. Sim. E o certo é você entender o seu. Sim. Qual é o meu? Eu não sei qual é o meu. O seu? Eu sou o cara mais expert em arquétipo, mas o seu seria... Eu já li todos, eu não consegui me achar Eu vejo um nenhum. pouco de herói em você. Tem um pouco de herói. O meu é total herói. Por exemplo, como que o herói se veste? Então, aí é que tá. Uma capa, tô brincando. o herói, aí é que tá. A questão é aquela que eu falei pra não confundir, né? Porque existe a personalidade e a narrativa. Exato. Você é o herói, tanto na energia como na narrativa. E na personalidade, olhando assim, você tem muito do criador e do cara comum. Entendeu? Sim. Na personalidade, que é a imagem. Sim. Na narrativa, você é o herói. É verdade. Então, se você consegue separar isso, também organiza muito sua mente. Tá. Então, o cara comum, por quê? Camiseta preta, calça, né? Um sneaker. Isso conecta, abre a conexão. Sim. Então, as pessoas são muito mais receptíveis. Sim. Tá? Criador, por quê? O sneaker um pouco diferenciado, né? Umas pulseiras. Então, dá um toque, entende? Talvez um pouco de rebelde.
né? Até o foda-se, né? Seja Então, foda, né? seja foda, né? Então, rebelde, entende? E aí você começa a montar isso, né? Então, acredito que você tem bastante. Herói, rebelde, né? O criador e o cara comum. São alguns arquétipos que você tem. E aí precisa identificar, tá? O que é de energia, o que é narrativa, o que é personalidade. E aí você começa a montar o posicionamento a partir disso. Esse lance do autoconhecimento é um exercício constante, né? Porque às vezes você tá mudando também, né? Então não existe certo e errado do posicionamento. Às vezes você vem evoluindo também, você vem se descobrindo, você vai mudando seu posicionamento. Pra alguém que quer mudar... O mais legal de tudo isso, que ele falou dessa tríade, assim, é de entender que a gente não tem que se colocar numa caixa. Eu posso escolher o que eu quero tirar da caixa hoje, na verdade. Perfeito. Não e o que é inserir, o que é tirar. Eu acho que até por isso que eu tenho dificuldade de entender, porque cada hora eu tiro um da caixa, assim. As pessoas que me acompanham, elas não entendem. Se eu sou a largada que faz os treinos lá, fica tudo suada, aí do nada tá uma pessoa com uma roupa vermelha, um batom vermelho, um cabelo, não sei o quê. Aí do nada aparece a mãe do coque. Sim. Não tem um padrão ali, sabe? Então, se você tem esse aspecto de treino, de fitness, tem isso? Tem, Então tem muito da personalidade do herói. Você perguntou como que o herói se veste, ele se veste inspirando as pessoas em movimento. Exato. Então a questão física, ela tá muito nisso. Tanto que até o físico do homem, o físico feminino, esbelto, ordenado, ele tem muito do herói porque ele inspira a pessoa em buscar algo melhor. Né? Pode ser. Pronto, tá Já respondido. gostou, né? Ela já gostou. Ela já colocou o Eu já ombrinho amarrei dela. a Ela faixa começou, preta, vocês viram, acabou. produção? Ela já começou a colocar o ombro dela aqui, ó. Ela tava quase assim, ó. Você gosta, né? O que você vê que é uma das perguntas mais comuns que a galera te faz? Você vê que são os erros clássicos, assim, que toda hora você tá... Sabe, eu quero fazer aquelas pedrinhas comuns que, por exemplo, obviamente eu falo muito de vendas, de negócios na internet, eu sei que é aquela coisa clássica da galera achar que vender é dom, isso aqui, sabe, aqueles erros comuns da galera em relação ao posicionamento de imagem. Quais são aquelas coisas, aqueles 5 erros mais básicos, fuja disso, pra todo mundo que tá aqui, entendeu? Ó, primeiro pensar que você precisa ter muito dinheiro para se vestir bem, que não é verdade. Você precisa fazer as escolhas certas, porque se você já gastou com roupa, você gastou errado. Então, no momento que você for comprar as próximas roupas, você vai ter que escolher melhor. Né? Então, esse seria o primeiro. Uma outra coisa, as pessoas elas pensam que o arquétipo do cara comum, ele é ruim. E não é que ele é ruim. Existe a sombra e o lado luz de cada arquétipo. Sim. Então, tem a sombra de cada arquétipo. O governante pode ser ruim, um ditador, né? Sim. Mas ele pode ser também luz. Então, um líder. Já o cara comum, ele o lado sombra seria a imaturidade. Né? Seria uma pessoa cômoda, que não faz nada, né? E o lado luz é aquela pessoa que se conecta com todo mundo. Esse é o Caio, igualzinho. Então, se conecta com todo mundo, né? Todo mundo que chega, você se conecta, porque você consegue criar rapport muito rápido. Então, o cara comum não é ruim. Outra dúvida também, e às vezes a pessoa pensa que para atender auto-ticket tem que ser governante, amante, né? Sei lá, o governante não precisa ser necessariamente aquilo que você utiliza para atender auto-ticket. Existem outros arquétipos, o mago, por exemplo. O mago, ele é muito misterioso. E através desse mistério, ele gera um magnetismo muito forte. Então, o arquétipo do mago, tem várias marcas que têm esse arquétipo e conseguem atrair muito, né? E eu sempre falo, né? Você tem que valer 10 vezes mais. O que você aparenta tem que ser 10 vezes mais do que você cobra. Então, o mago, ele faz muito bem essa função. Porque ele gera um desejo e você coloca num pedestal, assim, você vê lá de baixo, né? Porque o mago tá na torre, né? E aí o mago, ele precisa descer, puxar as pessoas lá pra cima, entende? Então tem todo esse aspecto lúdico também que você pode utilizar nos arquétipos. Mas acredito que essas são as 3 maiores dúvidas. Outra dúvida também que surge é em relação à bermuda, né? Tem uma polêmica no meu Instagram que eu falo assim, que não pode usar bermuda. Mas eu falo pra gerar polêmica mesmo, pra deixar todo mundo se matar lá. Mas no final, existe o dress code, né? Então é evidente que você pode utilizar a bermuda. Vai pra praia de calça. Exato. Você vai utilizar nos ambientes corretos. É que hoje você vê o cara, tipo, no restaurante, saindo com a esposa toda arrumada e o cara de bermuda, entendeu? Pô, não tem porquê, né? Se você parar pra analisar, faz esse teste, né? Vai num lugar público. Nossa, tu vai ver quase todos os homens estão de bermudas hoje. E isso é uma representação da própria autorreferência, personalidade. Porque a beleza, ela também é servir ao olhar do outro.
E quando você ordena tudo isso, inclusive o dress code, que você começa a entender, se eu for num restaurante assim, eu tenho que ir desse jeito. Porque é a maneira que eu vou, digamos, me adequar e harmonizar ao ambiente. Que nem você vai num casamento, né? Você não vai num casamento de bermuda, né? Você vai bem arrumado, então tem restaurantes que são assim, etc. Inclusive eu fui numa charutaria lá em Londres, e aí eu tava assim, né? Camisa, paletó, aí eu cheguei e o cara, não, aqui só entra se for de gravata. Aí aí ele, não, mas tem uma gravata aqui. Eles colocam a gravata em você. E aí você entra. Então tem um dress code pra entrar no lugar. Então assim, tem vários lugares que são assim. Sim. Né? E você precisa se adequar. E aí a pessoa acha que se adequar é um grande problema. Né? Por quê? Porque eu vou estar me abafando, eu vou estar me escondendo. Só que na verdade isso é autorreferência. Você está olhando só pro próprio umbigo. Você não tá olhando pra convivência. Né? Você não tá olhando pra essa questão Tá de... expandindo possibilidades, né? Exato, né, digamos, é uma regra, é uma tradição, e não tem por que quebrar. E quando aquela galera chega e fala assim, mas eu me visto pra mim, não para os outros. Nossa, então, muita gente fala isso, né, ou aquela coisa assim, tipo, a pessoa tá lá com cabelo vermelho, né, um monte de piercing, tatuagem e tal, mas é uma médica que atende idosos. Pô, vai dar ruim, entendeu? O idoso vai chegar e já vai ter um muro ali estabelecido. Então, ou você se ordena pra atender essas pessoas, que é ser útil, é servir o próximo, né? Ou você vai ficar só pensando em você mesmo. Não, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Mas aceitar do jeito que você é egoísta, então, né? Porque você não estará servindo. Até pra gente servir, a gente tem que se adaptar. Pra conseguir fazer com que aquela pessoa confie em nós. Então é muito louco isso, né? Muito. Porque tem aquele lance, né, não é porque ela não te aceita, enfim, porque você gera essa conexão, ela é prejudicada, né? Exato. Porque é um lugar, as pessoas têm a tendência natural tem um lance da tribo, né? Exatamente. Aquela coisa da identificação, não é de pessoas que tem que parecerem com a gente, né? Mas Perfeito. Rapport é uma coisa, ela é mais filosófica de você explicar, né? Essa conexão, essa empatia mais imediata, né? Então, a criação do vínculo fica mais prejudicada, né? Porque é inconsciente. É difícil a gente explicar, né? É muito difícil, porque é uma resposta meio automática do subconsciente, Exato, né? E é difícil lutar com esse lado instintivo. A gente é bicho, Perfeito. né? Por mais que a gente tá no topo da cadeia alimentar, a gente tem o nosso lado bicho. Exatamente. Né? Tem um pouco do nosso lado bicho. Muito legal o trabalho que você faz, porque você ensina as pessoas que existe ordem, que existe o belo, ensina o valor disso e mais, não os benefícios, mas também as consequências. Só que hoje, eu quero entrar num tema polêmico, mas sem ser tão polêmico. Tá. A gente precisa falar de nomes, né? Mas isso você trabalha de uma forma bastante bem clara, inclusive no seu Instagram, para quem acompanha, tem até detalhes, né? Quando tem as polêmicas e tudo mais. E quando é o oposto, né? Quando o que está sendo retratado não é o belo, não é a ordem, não é o que vende. Como que funciona para as pessoas que normalmente a gente vê isso muito no mundo artístico? E, de certa forma, existe uma certa autoridade. Eu coloco a autoridade, porque obviamente que a autoridade é relativa, mas são pessoas que olham aquilo. Ai, que bonito. E tem coisas que não é nada bonito, que você vê que não retrata de nada de belo, que não retrata nada de ordem, que deveria ser o oposto. As pessoas... Como funciona? Eu não sei se você já chegou a estudar em relação a isso, mas assim... Às vezes as pessoas não observam isso de forma consciente. O que o inconsciente capta dessa sujeira da forma como é exposta e o que isso reflete nas pessoas, sabe? Sim. Cara, só um parênteses dele responder, acho que para complementar, para ser uma segunda parte da pergunta, porque esses dias eu acho que eu vi, sei lá quem foi, tava com uma roupa meio... Não sei se foi alguma coisa, tipo, sabe essas coisas de Oscar? É que não era o Oscar, né? Mas alguma premiação. Foi recente? Foi recente. Do Multishow? Eu não sei agora qual que foi. Se eu falar, vou falar groselha, vou errar, então... Mas foi um lance de premiação e a pessoa veio com uma roupa muito extravagante. Aí veio, sempre tem os dois públicos, a galera que ataca e a galera que defende. Obviamente, era meio unânime. Porque a pessoa viu que a pessoa tava assim, fantasiada veio com uma roupa de alumínio, de lata, assim, né? Porque não era uma roupa. Então, só que eu via que o fundamento dos dois grupos de pessoas era uma das pessoas defendendo a ordem, essa da coisa. Cara,
Não dá pra falar que isso é bonito. Até que ponto é ordem, até que ponto é artístico. Só que aí do outro lado, as pessoas que estavam defendendo, não era que tava defendendo a roupa da pessoa, mas defendendo assim, ó que importante se não ligar pra opinião dos outros. Então a pessoa tava defendendo a atitude. As duas coisas são belas, assim. Sabe, quando você, por exemplo, quando você tem uma pessoa que, por exemplo, que não liga pra opinião do outro, é admirável. Sim. Agora, quando você começa a misturar as duas coisas, aí dá essa salada de fruta, né? Do que eu tô falando é mais de simbologia, de utilizando Exato. outras coisas mais pesadas, sabe? Que remete a coisas... Que palavras que você usa? Pra não ser polêmico. Subversão. Subversão. É. Mas eu entendo isso que Cê você está entende? falando. Sim. Agora, por exemplo, eu acredito que a pessoa ter confiança e não ligar para o que os outros pensam é louvável, dependendo da situação. Exatamente. Então, por exemplo, assim, né, digamos, aqui eu estou como convidado. Então, eu vou seguir a regra de vocês. Porque isso é uma pessoa, pô, educada, ponderada, né? Se você falar, João, não fala isso e tal, tranquilo. Né? Então, eu estou obedecendo a regra da casa. É que quando você se veste, você também se veste um pouco pros outros. Exato. Hoje não é tão comercial falar isso, Assim. né? Mas quando você se veste também um pouco para os outros. Exatamente. Por exemplo, quando você vai para um casamento e as mulheres falam, não vai de Sim. branco. Tipo, cara, Exato. vamos. Assim, hoje a estrela é ela. E Perfeito. nós estamos aqui para honrá-la. Aham. Então vamos, que não, né? Mulher tem esse lance, né? Não pode ir de branco, porque aí Sim. senão você disputa atenção com a noiva. Na verdade, você tá se vestindo também por ela e para ela, né? Então, Perfeito. o investimento tem um pouco isso. Né? E aí a gente tem que ver, assim, por exemplo, nessas... que ele comentou, né? Nessas premiações, que eles vão tudo de jeitos diferentes e tal. E o problema não está... Bati aqui. O problema... Eu tô de briga com esse microfone já. Saí cheio de barulho. O problema não está na vestimenta em si. Está na ideia. No que as pessoas, elas pensam disso. Porque o que você falou, a gente precisa separar. O que é gosto, opinião, e o que é a beleza. Então a beleza não é uma questão de gosto. Ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Ah, eu gosto de música erudita e não gosto de funk. Ok. Mas entre essas coisas, o que é belo? Ah, eu gosto de funk e não gosto de música erudita. Tudo bem. Porque você tem a liberdade de se vestir do jeito que você quiser e de ouvir o que você quiser. A gente não tá tratando disso, porque a liberdade é um dos princípios fundamentais. A pessoa pode fazer o que ela quiser, desde que, né, não machuque ninguém. Agora, isso não elimina o fato de que aquilo é ruim. Porque senão a gente começa a relativizar tudo, absolutamente tudo, e a tua vida vai pro brejo. Né? Porque daí se você relativiza tudo, você relativiza o teu relacionamento, você relativiza os valores, você relativiza a sua vida como um todo. Então assim, a gente não tá falando de que aquela pessoa, ela que tá vestindo isso, né, ela é o problema. Não, deixa a pessoa ali. O problema é o ato das pessoas acharem isso belo. Olha, você pega uma foto dessa e você vê os elogios. Nossa, que incrível, né, bate palmas, que bonito. Não, peraí. Isso tá longe de ser bonito. E a mesma coisa com funk. Né? A pessoa escuta lá, nossa, que maravilha. Não, peraí, isso tá longe de ser maravilhoso. Né? Beleza, tu tem, né, pode ser uma questão cultural e tal, tu tá querendo passar uma mensagem, mas isso não é belo. Então a gente tem que conseguir identificar o que é a beleza. Esse é o primeiro aspecto. Né? E a beleza, ela não anda longe da verdade e nem da bondade. Então, inclusive existem regras, até musicais, né, em questão de estilo. Tipo, o grotesco, naturalmente, ele não vai ser belo. O grotesco te assusta, te afasta. Então tem coisas feias, né, invertidas, então... Que nem você falou, tem artistas que utilizam... Vou dar um exemplo, Sam Smith. Nossa, o Sam Smith... Porque eu comento muito sobre os artistas no meu Instagram. Eu falo assim, né? O que eles estão fazendo e tal. Aí me perguntavam assim, João, e um artista bom? Fala de um artista bom. Aí eu falava, o Sam Smith é legalzinho. Né? Ele toca umas músicas legais, a letra é boa, né? A voz dele é boa. E aí agora, não sei se tu viu a transformação dele. Tu não viu? Cara, eu não sei quem é. Gente, é assim, ó. É bizarro. Eu não conheço. É bizarro. É artista americano? Artista americano. Ele saiu, assim, ó, de um extremo, onde ele era uma pessoa normal, pra um outro extremo, que ele tá, por exemplo, assim, tipo, ele é mais gordinho, né? Aí ele fica apresentando de sunga, né? Tipo, cheio de, sei lá, até com um vestido de diabo. Entende? Tipo, se fantasiando de diabo. E ele era um cara que cantava sobre romance, sobre várias coisas. Aí ele tá lá e cantando uma música também que a letra é ruim, que tudo é ruim. E aí você se pergunta, tá, mas por que isso? Por que esse movimento começou?
E esse movimento ele acontece muito por causa de uma coisa que nós chamamos de mimética, né? A mimese. Então, assim, ó, a mimética, se você pega, por exemplo, um filme, aí você se inspira num personagem, principalmente adolescentes, e esses artistas focam nos adolescentes, né? Então você se inspira no personagem e quando vê você tá com os trejeitos, né? A roupa, né? Peaky Blinders, quanta gente não se veste igual o Peaky Blinders e tal, não sei o quê. E aí você começa primeiro pela roupa e depois aquilo te leva pra uma questão moral. E é a mesma coisa com isso aí, né? A gente tava falando a sua pergunta, você tinha falado da distorção do belo, né? Uhum. O que você percebe, assim, que tem algum livro, teve um primeiro livro que você leu, por exemplo, você recomenda para as pessoas que querem um primeiro contato, porque não é uma coisa fácil de estudar, né? Não é uma coisa fácil de você... Tem um pouco de ordem filosófica também, né? Não, é o que eu Da filosofia. eu acho que assim, o que você, quando as pessoas pedem uma dica de leitura, o que você realmente gosta de falar para as pessoas estudarem, assim, ou é mais difícil, não tem tanta coisa disponível, ou... Tem bastante coisa, só que para você abrir a percepção, tá muito mais ligado à questão simbólica do que da própria beleza. Porque através da linguagem simbólica é que você começa a, digamos, se estabilizar e dizer isso é ruim, isso é bom. Porque o grande problema da sociedade é esse. É Sim. quando você não sabe o que é bom e o que é ruim. Você pode falar um pouco de simbologia? Sim. Então, por exemplo, a linguagem simbólica é uma linguagem primitiva, né? Ela é anterior e, digamos, a linguagem última. Quando você identifica as coisas pelos símbolos que eles têm, e não em si só pelo significado da palavra, você começa a estar mais conectado com a realidade. O que é a realidade? A realidade é aquilo que você enxerga, aquilo que você vê. Então, vou te dar um exemplo. Muitas das coisas que foram criadas, elas foram criadas justamente pelo, digamos, princípio da observação. Então, o homem observava as estrelas. O homem observava as árvores, os animais. E aí ele via que a árvore se mantinha e o animal ele morria. E ele começava a observar que muitas coisas são eternas, né? Eternas, assim, elas têm um fator que passa pelo tempo, tipo o cosmos, né? Por que hoje você tem lá astrologia e tantas coisas que mostram, assim, que tem coisas que ficam, Sim. né? Que não se mantêm. Então, para dar um exemplo bem claro, porque é um assunto meio complicado. Um exemplo claro, né? Para falar pouco tempo, né? Esse assunto tem aula de, sei lá, 4 horas falando sem parar sobre isso. Então, quando você pega uma tribo do Ocidente, você tem lá a pessoa que está em mais alta hierarquia fumando o seu cachimbo. Uhum. E aí você pega uma tribo da Ásia e você tem em mais alta hierarquia fumando um cachimbo também. Mas essas tribos, elas de repente nunca se encontraram. Como que esse cachimbo foi feito? Ele foi feito através do fator da observação que hoje está adormecido em nós. Então, se você enxerga um cachimbo, você vai enxergar a funcionalidade dele. O cachimbo ele serve para fumar. Mas você não entende a profundidade dele. E por que uma pessoa em alta hierarquia fuma um cachimbo? Então, por exemplo, o cachimbo ele tem uma construção que, primeiro, é fálico, que representa o órgão sexual masculino. E ele tem a outra parte, que é uma parte que você coloca, que é o órgão sexual feminino. Então ele já tem ali a junção órgão sexual masculino e feminino, que é um dos atributos, a dualidade que o homem primitivo ele observava. E aí você tem a natureza, que é o feminino, e você tem um presente de Deus, que é o tabaco que ele colocava. Então tudo que o homem recebia da natureza, ele enxergava como presente de Deus. E aí, quando ele acende aquilo, ele faz como se fosse uma conversa com Deus, que é a fumaça. Então a fumaça, ela sobe aonde o homem não conseguia alcançar, e esse homem primitivo, ele entendia plenamente, ele acreditava plenamente que esse ato era um ato divino, aonde ele estava justamente gerando como se fosse uma vida. É um milagre. E conversando com Deus. Por isso que na Igreja Católica você tem, né, o incenso, né, que leva a fumaça. Então tudo está conectado. Existe uma simbologia, entende? E também é por isso que
as pessoas que tinham essa alta hierarquia, por quê? Porque eram os líderes espirituais. Por isso que eles fumavam o cachimbo. E eles fumavam também quando eles iam atender as pessoas. Isso também é uma coisa muito interessante, porque, olha, o cachimbo você não traga. Que nem o charuto, você não traga. Você só solta. Porque a conversa, ela tem que ser com Deus. O cigarro é uma conversa egoísta. Você traga e é só você mesmo. Então tem várias coisas que a gente não tem mais essa conexão simbólica, porque hoje você olha ao teu redor, é só prédio. Você não enxerga nem as estrelas, você não toca na terra, você não encosta na grama. Então é difícil mesmo, nos dias de hoje, a gente se conectar com isso. Só que isso te dá uma estabilização, assim, na realidade que é impressionante. Porque você começa a enxergar as coisas e você não vê só como um objeto. Inclusive o próprio homem. Por isso que os arquétipos, eles também... É uma linguagem simbólica. Porque a roupa, ela não é só tecido. Tem um significado. E assim como tudo. Então... Do jeito que você falou do cachimbo, eu falei assim, rapaz, eu nunca tinha olhado assim, né? Mas faz muito sentido, né? Essa observação e tudo mais. E como você falou da observação. E por que você falou hoje que tá mais silenciado? Nas pessoas, assim, a observação da coisa. Justamente, o ser humano... Primeiro que nós estamos correndo contra o tempo. Então é a corrida dos ratos. A pressa é inimiga da observação, na realidade. Né? Exatamente. Né? Então é a corrida dos ratos, né? Você não enxerga nem para a própria narrativa da sua vida. A pessoa... E muitos são analfabetos funcionais também. Então, por exemplo, tu vai ler um livro e a pessoa não entende o livro. Imagina a tua própria vida. Então, existe um fator do intelecto, né, com a questão moral, com uma conexão divina. São diversos aspectos que criam meio que esse equilíbrio. Né? Acredito muito nisso. Se a gente começa a entrar nesse assunto, por exemplo, falando sobre beleza, sobre simbólica e tal, você vai ver que não existe um senso comum. Né? Para mim, é mais profundo que a ciência até. Como se fosse uma... Você fala sobre a beleza, um exemplo. Roger Scruton, né, fez um livro sobre a beleza e no final não chega a conclusão nenhuma. É a própria filosofia, né? Então, esse assunto é exatamente isso. Só que tem como você colocar praticamente na sua vida, tipo, de forma empírica. Então, os arquétipos, a vestimenta, essa questão de você conseguir entender assim, olha, se eu escutar funk, o que o funk tá fazendo? Ele tem ritmo. O que o ritmo tá fazendo? Tá requebrando. Então é daqui pra baixo, da cintura pra baixo. Uma música erudita, muitas vezes ela não tem uma batida, né? Ela não tem a batida. Ela tem a melodia, ela tem outras coisas, só que daí é daqui pra cima. Então é o intelecto. Então se você começa a pensar e perceber na tua vida o que você faz com o intelecto e o que você faz com outras inclinações, inclusive até a conexão com Deus, que pode ser intelectual, aí você começa a acordar para coisas que estavam adormecidas. Mas é um processo. Então... Você vai ver fotos? Fotos? Tem fotos. Tem fotos? Tem, por isso que eu te dei. Faz meia hora que eu te dei. Pega aí. Tem fotos. Tem fotos. Meu Deus. Essa camiseta, o tênis laranja, a calça de moletom. Tava diferente, hein? Nossa, tá bem diferente, hein? Tá. Eu não fiz plástica, tá? Nem harmonização, nada. Faz quantos anos isso aí? Aqui? É. Aqui eu devia estar com o quê? 24 anos? Tô com 31 agora. Isso na Bahia. Na Bahia. Um pouquinho diferente. É uma mudança aqui. É uma mudança de... Só que é isso, não é só o exterior, né? O interior mudou. Eu era bem maturo naquela época. Bem mimizento, vitimista, sabe? Reclamava de tudo. Então... Você achava que o mundo te devia, né? Achava que o mundo me devia algo, né? Por não ter dinheiro e tal. Algumas pessoas que eu retratei. A Lara Nesteru, que inclusive teve aqui. A Lara teve, a Leila teve, a Luana vem, o Brunet teve. Paulo Cuenca, Pyong. Então faz tempo que a gente não vê, né? Isso é legal, né? Cara, eu fiz na faculdade, eu fiz uma primeira faculdade, a gente se conheceu na faculdade. Faculdade de quê? Administração. Mas eu fiz um curso antes, que eu fiz 1 ano e pouco. Fiz publicidade e propaganda. Nossa, eu fiz também. Não me conectei, troquei, fui para administração. Mesma coisa. E aí... mas eu lembro que fotografia foi uma aula que me chamou muita atenção. Fotografia é uma coisa muito... porque assim, as imagens, elas dizem muito. Sim. Impressionante, né? Uma imagem diz, né? Às vezes muito mais do que um texto, um belo texto, né? Por exemplo, essa imagem, ela diz muita coisa, né? Uhum.
sobre, né, é um pouco difícil explicar, né? É mais abstrato como que uma imagem diz, mas você tem intencionalidade no que uma imagem diz. Por exemplo, eu lembro uma aula interessante da aula de publicidade e propaganda, era você tinha que o professor passava um comercial, e enquanto passava o comercial, no final do comercial você tinha que dizer para quem no público quantos anos tinha esse cara, o que que ele fazia. Então você Olha. olhava um comercial e falava assim, homens 35, 45, solteiros, morando na Zona Sul, trabalho. Você sabe que isso acontece até hoje? A gente sai pra jantar, Uhum. aí a gente conversa ali 1 minuto, do nada eu perco ele. Aí eu vejo ele tá olhando a mesa do lado. Mas não é que ele tá olhando, ele tá assim, ó. Ele vira a cadeira. Olha a vergonha que eu passo. E ele fica assim, ó. Ele fica ouvindo tudo. Aí ele volta. Quando eu não perco, às vezes ele fica lá. Aí ele começa a dar todas as suposições da vida dele, do que ele achou da pessoa, o que ele faz. Eu falo, gente, Isso que é quase eu já tô mágico. acostumada. Eu já deixo, eu já tô acostumada. Ele precisa Mentalismo. ficar avaliando assim, ó. Mas era muito legal essa matéria sabe, pela propaganda, você fazer o contrário, essa desconstrução inversa, né? Sim. É a mesma coisa que você olhando assim, existe esse estereótipo, né? Tipo, sabe, personalidade, o que que ele faz, cara bem sucedido, Exato. tal, Uhum. isso, nesse posicionamento. Acho que é importante essas imagens, né? Hoje as imagens são os grandes cartões de visita que a gente tem pro mundo, né? Exato, é aquilo, né? A primeira impressão. Não tem como fazer uma segunda primeira impressão, né? Então, é a voadora que você dá na porta, Exato. pra ver se a pessoa abre pra você ou não. É bem isso. Só que tem que estar de acordo com a tua personalidade, porque senão é um castelo de areia. E isso também pode ser, digamos, o reverso. Pode não ser de acordo com a tua personalidade, mas a personalidade que você quer construir. Então, porque você tem um objetivo. Foi o que eu fiz lá atrás. Então, insegurança, timidez. Mas eu queria, né? Imagina, eu tinha lido o seu livro. Eu Né? queria ser um cara mais confiante, né? Sim. Então Todas as pessoas, isso é muito legal até pra inspirar outras pessoas, porque eu me encontrei com o Flávio Augusto agora. Nossa, li o livro dele lá atrás, né? Tive com uma galera do marketing que eu retratei, inclusive, né? Que já conhecia lá de trás. Uma vez, eu lembro que uma vez eu tava no Clubhouse, então é recente, o quê? 2 anos e meio, 3 anos. Mas estava numa situação, assim, muito ruim e tava ouvindo lá o que o pessoal tava falando. Aí todas essas pessoas já retratei, eu já me encontrei, né? Então, mas tudo isso foi o quê? Essa construção, né? Uma construção interna. É super possível, assim, não tem segredo, sabe? É só você querer e se esforçar pra isso, né? É evidente que não é fácil, né? Mas... É legal. possível. inclusive o Bolsonaro também. Retratei o Bolsonaro, né? Retratou o Bolsonaro? Retratei, eu fiz um retrato dele. Olha que legal. Lá em 2019, porque eu morava em Barreiras, né? Na Bahia. Aham. Aí lá em 2019... Você nasceu lá, não? Não, nasci em Porto Alegre, mas Porque morei eu vi, lá. né? Trijeito, eu falei, caramba, em Barreiras você fala trijeito também, né? Que loucura. Ficou confuso, amor? Nossa, deu um tela azul aqui, brutal. Eu fiquei 7 anos na Bahia. Eu fui lá por uma situação difícil, assim, de família. Como eu falei, né? Tinha que ir pra um lugar mais barato, sem dinheiro. E lá em Barreiras, em 2019, o Bolsonaro visitou Barreiras. E aí eu pensei, eu preciso retratar ele. Eu já tava fazendo retrato, eu preciso retratar, só que eu não conheci ninguém. Eu não conheci ninguém me conhecia. E aí eu, meu Deus, como é que eu faço? Aí uma pessoa me disse, olha, ele vai chegar no aeroporto tal hora. Um aeroporto bem pequenininho lá de Barreiras. Aí eu, iludido, né? Tava sem grana também, pô. Dei meu jeito e fui lá pro aeroporto. Longe, o aeroporto é lá longe. Cheguei lá, era aquele mundaral de gente, né? Não consegui nem chegar perto, assim, nem pra dar oi. Né? Imagina fotografar, eu lá com a mochila, né? E sonhando já. E aí eu lembro que eu pensava assim, nossa, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retratar o Bolsonaro, a cicatriz dele. Só que todo mundo falava que era impossível, porque ele ia pras entrevistas e não mostrava. E aí, consegui. Né? Agora foi um ano? Faz um ano, né, mais ou menos. Não? 8 meses? Uns 8 meses. Foi esse ano, não foi? Foi esse ano, né, que eu retratei o Bolsonaro. Foi em abril. Né? Foi em abril desse ano. Retratei o Bolsonaro com a cicatriz. Aí eu fiz um copy lá pra ele. Né, cheguei nele. Na verdade, sim, eles chegaram até mim, através do meu Instagram. Que legal. Me chamaram, né, pra fazer o trabalho. E aí, quando eu cheguei lá no escritório dele, eu falei pra ele assim, tá vendo essa imagem? Aí eu mostrei a imagem do Churchill. É o Churchill com uma bengala, com um olhar meio brabo, assim. E essa foi uma das imagens mais impressas no mundo.
foi feita pelo retratista Yusuf Kart. Aí eu falei pra ele, pois é, tá vendo essa imagem? Essa imagem foi o que tornou o Churchill eterno, né? Foi Aí, ó, a venda aí. Ó. A venda já tá aí. foi o que fez com que o Churchill fosse eternizado. Então, ele já era o Churchill. Mas isso aqui a gente tá vendo agora depois de anos, né? Eu falei, a gente tem que ter uma imagem assim sua. Aí, que imagem? Daquele jeito, né? Aí eu falei, não, vamos retratar a tua... Aí eu falei, não falei cicatriz, eu falei marca de guerra, né? E aí ele, pô... E o Eduardo me olhando, assim, o filho dele, né? Porque o Eduardo falou que não ia rolar. Ele falou, não vai rolar de retratar a cicatriz. Aí ele topou. Aí fiz. E, nossa, esse retrato, assim, foi por tudo, né? Viral. Foi viral. E também, né, o pessoal caindo em cima, né? Mas aí, beleza, né? Foi... Trabalho, o né? trabalho, né? Pronto. Faz Que parte. legal, que legal. É legal trazer, dar mais visibilidade e luz para isso. Eu acho importante. Principalmente hoje numa era onde o mundo tá mais visual. Sim. O mundo ele tá mais visual. Não sei se nunca deixou de ser. Uhum. Desde que o mundo é mundo, ele sempre foi mais visual. Mas eu acho que todo mundo tem... Hoje as pessoas têm mais ferramentas para construir um seu posicionamento, né? Hoje, né, você vê rede social, você vê internet. Então, como você tem mais ferramenta, o domínio ou a falta dele, o benefício pode ser grande, mas também o prejuízo pode ser grande, né? Exato. Então... Porque a tua vitrine tá ali a um clique. E aquela coisa, hoje todas as pessoas têm uma vitrine, né? Sim. Então você tem uma vitrine. Obviamente, só se você queira viver num buraco, né? Então, e também é uma opção sua, mas hoje... E tem umas pessoas que têm um mito, né? Ah, mas eu não vendo nada na internet. Mas você se vende. Tipo um advogado. Eu não vendo nada na internet. Então o meu Instagram, né, é de qualquer jeito. Mas ele vende a si mesmo. Você é a sua marca. Exato. Então o teu Instagram tem que estar minimamente para receber os possíveis clientes, né? Para as pessoas acompanharem um pouco mais do seu trabalho, como é que tá o seu Instagram pra galera? @João Mena, com 2 M's e 2 N's. Tá. João Mena. E tem YouTube também, né? Tem o YouTube, que tá João Mena também, só que eu acho que é só um M e 2 N's. O meu nome tem 2 N's. É que meu nome é João Manuel Mena Barreto. Então Legal. tá o M ali. Muito Legal, bom. então a gente vai colocar aqui, né, produção? Vamos colocar na descrição, tá? Todas as redes sociais. Lembrando a todo mundo que os episódios sempre às segunda-feira, às segundas-feiras, pra você começar a tua semana com aquela energia legal, com um episódio bacana, trazendo gente bacana, gente inteligente, para que você comece sempre com boas provocações, sabendo como as pessoas fizeram, fazem e vão continuar fazendo. Então, primeiro, João, obrigado pela sua participação aqui no Obrigado a podcast, vocês. cara. Adorei. Amamos. Que bom. Gostei muito. Gostou? Papo inteligente, bacana, continua Agora arrebentando a a gente boca tem do que convencer balão. ele a mudar pra São Paulo. É verdade, tem que vir pra São Paulo, vai tirar mais foto. Tô tentando, mas Né? acho difícil. E para todo mundo, que linda essa plaquinha, não, produção. vou pegar. Pega ali, Fábio, Essa pra mim. plaquinha aqui. Que tá melhorando. Mostra aqui. vocês Ele estão melhorando, estica essa parabéns. plaquinha. Olha aqui, ó. Olha a tecnologia desse podcast. Não, tava um garrancho da outra vez. Agora a gente tá trabalhando belo, ó. Então aqui, ó, Bela. A Gostei. ordem tá... Aos Gostei. poucos a ordem está chegando aqui Letra nesse bonita. podcast. Então, ó, eu só te mando nessa imagem, ó, deixa o seu like. Curta, compartilhe e comente nesse vídeo. Obviamente, se você tá vindo Deixa eu ver uma coisa. pela plataforma de streaming. Joga nos seus grupos de WhatsApp, de família, de trabalho, que eu tenho certeza que esse papo vai se encaixar, algum insight vai sair. Eu tenho toda a convicção do mundo. Rainha, vamos viajar agora? Nossa, a mala tá pronta, inclusive. Mala tá pronta? Vou até rever minha mala, se eu colocar as roupas certas. Senhoras e senhores, então estamos indo viajar. A todos uma semana maravilhosa. Fica com Deus, João. Primeiro, volte mais, tá? Obrigado. Tamo junto. Quer algum recado, Rainha? Nenhum. Hã? Tudo certo. Só quer viajar? Só. Aham. Então, até semana que vem. Fica com Deus e tchau. Sensacional. Show.